501 no Uno está no pátio em frente ao primeiro barranco, a partir de agora chamando como Jaguar. 501 no Uno está com um plano de voo de instrumento de Taubaté. TOB 10, autonomia 3 horas e 40 minutos. Autorização para pouso em Belém, para incorporar ao destacamento de aviação do Exército no Comando Militar do Norte. Boa noite a todos, eu sou o Capitão Plínio, sou instrutor do curso de formação e graduação de sargento de aviação. Estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a arma de aviação, sobre o sargento de aviação do Exército e sobre o curso de formação e graduação de sargentos e algumas de suas peculiaridades. Sejam muito bem-vindos à aviação do Exército. Nos próximos minutos, sintam-se embarcados em uma de nossas aeronaves, realizando um sobrevoo para conhecer a aviação do Exército Brasileiro. Primeiramente, um pouco de história. As primeiras atividades aéreas no Brasil têm raízes na Guerra da Tríplice Aliança, ocorrida em 1867, quando ocorreu o uso de balões para a observação do território inimigo. Em 1912, 6 anos após o histórico voo do 14 bis, a Força Terrestre viu nesse novo vetor de combate a oportunidade de um significativo aumento de sua capacidade operacional, acompanhando assim a evolução vivida pelos principais exércitos europeus naquela época. Nesse contexto, o então tenente Ricardo João Kirk foi enviado à Escola de Aviação Francesa, onde concluiu com êxito o curso de piloto, trazendo para o Brasil a semente do que hoje
é a nossa aviação do Exército. Na década de 20, inicia-se a formação das primeiras escolas de aviação que crescem e transformam-se na arma de aviação do Exército. Em 1941 é criada a Força Aérea Brasileira, que então assume todas as atividades aéreas no âmbito das Forças Armadas. Decorridas mais de 4 décadas, o Exército percebe a necessidade de reconquistar o domínio da terceira dimensão do combate. Assim sendo, é recriada a aviação do Exército em 3 de setembro de 1986, com aeronaves de asa rotativa. Então, inicialmente, falando um pouco aí sobre a nossa aviação do Exército, como vocês puderam ver nesse breve vídeo, o nosso patrono é o capitão Ricardo Kirk e ele dá nome ao nosso forte aqui em Taubaté, Forte Ricardo Kirk. O símbolo da aviação, qual que é o símbolo da aviação? Então, este aqui é o símbolo da nossa aviação do Exército, que nada mais é do que o brasão do Exército, junto aí das asas da aviação. Esse símbolo aqui à direita é a bolacha da aviação, né? Nós chamamos assim, que é o que nós usamos aqui no macacão. E esse símbolo aqui de baixo é o distintivo de gola, que aqueles que escolherem aí a arma de aviação vão ostentar na gola de seus uniformes. Então, qual que é a missão da nossa aviação do Exército? Então, de acordo com o manual Aviação nas Operações, a missão da aviação do Exército é prestar aeromobilidade orgânica à força terrestre nas operações em situações de guerra e de não guerra, preferencialmente à noite, utilizando para tal as capacidades obtidas pelo emprego dos óculos de visão noturna, OVN, e pelos dispositivos eletrônicos embarcados nas aeronaves. Então essa é a missão da nossa aviação do Exército. Em tempos de paz, o que a gente costuma fazer? Então a aviação ela participa de diversas missões aí, sejam missões aí de garantia da lei e da ordem, como vocês podem ver nessas imagens. Temos inclusive aqui, exemplo aí, ó, tá o mecânico de voo aqui à porta da aeronave. Temos aqui também um mecânico de voo operando essa metralhadora aqui na lateral da aeronave. Além disso, a aviação ela participa também de diversas missões humanitárias, né? Temos alguns exemplos aí, Blumenau, 2008, São Luís Piraitinga, 2010, Teresópolis, 2011, Brumadinho, 2009. Então, a nossa aviação ela é empregada de diversas formas para auxiliar nessas missões humanitárias, seja ali no auxílio, na busca por vítimas, né, no resgate, na exfiltração de feridos, ou até mesmo na hora de levar suprimentos para alguma população que ficou isolada devido a algum desastre natural. Então existem diversas missões, diversos empregos que a nossa aviação é chamada aí para ajudar nessas missões humanitárias. Além disso, temos também algumas missões humanitárias que participamos em nações amigas. A exemplo, podemos citar aí na Bolívia, né, a MOMEP ali no Equador, Peru, o resgate ali feito na Colômbia, certo? A missão começa muito antes do piloto acionar o motor da aeronave. A segurança do voo depende em grande parte de militares que atuam nos bastidores, é a equipe da manutenção. Uma palavra define bem o trabalho dessa equipe para o sucesso do voo: vital. É considerada a espinha dorsal da operação com helicópteros. Não existe um voo seguro sem uma manutenção realizada de forma correta, precisa, sem dúvidas e sem falhas. A aviação do Exército está pronta para cumprir a missão. Participar ativamente do maior evento mundial em nosso país é motivo de orgulho. As Olimpíadas elas se constituem num desafio enorme, porque todos os meios da aviação do Exército estão concentrados no Rio de Janeiro e nas sedes do futebol. É um desafio bastante grande para a aviação do Exército e eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso. E para eles, o que representa voar pelo Exército Brasileiro? As respostas são variadas, mas quase sempre abordam duas palavras: realização e orgulho. E organizações militares de aviação.
Então, onde que o camarada militar de aviação ele pode servir? Quais são as organizações militares de aviação? Então, temos aqui nosso mapa do Brasil, onde podemos observar a localização das nossas unidades. Vou destacar aqui para vocês, iniciando aí por Taubaté, no estado de São Paulo, nós temos o Centro de Instrução de Aviação do Exército, que é a organização militar responsável por formar os recursos humanos da aviação do Exército, inclusive é onde temos aí o nosso CFGS de aviação. Temos também o 1º Batalhão de Aviação do Exército e o 2º Batalhão de Aviação do Exército, que são unidades operacionais. Temos também o Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército. Temos a Companhia de Comunicações de Aviação do Exército. Temos a Base de Aviação do Exército. Temos a Diretoria de Material de Aviação do Exército e o Comando de Aviação do Exército. Então, aqui na cidade de Taubaté, nós temos aí essas 8 organizações militares de aviação. Além destas, nós temos também na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, subordinado ali ao Comando Militar do Oeste, nós temos o 3º Batalhão de Aviação do Exército. Temos também na cidade de Manaus, no Amazonas, o 4º Batalhão de Aviação do Exército, subordinado aí ao CMA. Temos também o recém-criado Destacamento de Aviação do Exército, localizado aí na cidade de Belém, no estado do Pará, subordinado ao Comando Militar do Norte. Então, estas são as organizações militares da aviação do Exército, né? Então, quem for para a aviação vai poder servir nesses locais. Mecânico de aviação do Exército. Quem é esse militar? Quais são as características do mecânico de aviação do Exército? Vou passar agora, expor para vocês aí algumas características que vocês vão notar. Então, inicialmente, aí falando do perfil do mecânico. Qual que é o perfil do mecânico de aviação do Exército? Gostar de estudar. Então, o militar ele tem que gostar de estudar. Ah, mas por que ele tem que gostar de estudar? Porque toda e qualquer intervenção, manutenção que ele for fazer na aeronave, ele vai ter que fazer o uso aí da documentação técnica da aeronave. Então, ele vai lá na biblioteca técnica, vai pegar os manuais, vai papeirar no manual, ver o que está previsto, vai receber recomendações de segurança de voo, vai fazer diversos cursos para se especializar. Então, todo mecânico ele tem que gostar de estudar, certo? Outra característica aí do perfil do mecânico, gostar de solucionar problemas. Então, por diversas vezes aí, né, vai aparecer alguma pane na aeronave, que o mecânico ele vai ter que se reunir com a equipe dele, pegar o manual ali e vão ter que se debruçar na busca pela solução da pane, né? Então, o mecânico ele tem que gostar de solucionar problema, ele vai fazer parte do dia a dia dele isso aí. Meticulosidade. Então, o mecânico de aviação ele tem que ser um militar muito meticuloso. Por que ele tem que ser meticuloso? Nós costumamos dizer que lá em cima não tem acostamento, certo? Então, não tem margem para erro. O militar, quando ele for executar alguma manutenção, ele vai ter que pegar o manual e vai ter que seguir exatamente o que está previsto no manual, certo? Então, o mecânico ele tem que ser picuinha, ele tem que ir no detalhe. Quando ele for fazer ali as inspeções, como nós temos aí no exemplo, né, nessa imagem, o mecânico fazendo ali uma inspeção, o mecânico ele tem que ir no detalhe, ele tem que ser meticuloso. Além disso, noção de inglês. Então é importante que o mecânico ele tenha uma noção de inglês, porque apesar da maior parte das nossas aeronaves serem francesas, né, a exceção aí do Black Hawk, que é americano, o manual das aeronaves, os manuais, né, aliás, eles são em inglês, né? Então é importante que o militar ele tenha ali uma noção de inglês, porém podem ficar tranquilos, né, aqueles que desejarem vir para a aviação, podem ficar tranquilos que além da carga de inglês que você já tem aí no período básico e vão ter também aqui no segundo ano,
Faz parte também das disciplinas da aviação o inglês técnico, né? Então o militar ele vai aprender a ler esse tipo de manual, esse tipo de documentação. Podem ficar tranquilos. Não ter medo de altura. É importante que o mecânico não tenha medo de altura. Por que ele não pode ter medo de altura? Porque o mecânico é esse camarada aqui, ó, que está sentado à porta da aeronave. Claro, é normal, né, o militar tá ali nessa situação, vai olhar para baixo, vai sentir ali um frio na barriga, isso é normal. Quando nós dizemos aqui não ter medo de altura, queremos dizer que o militar ele não pode ter aquela acrofobia, que é aquela militar ele olha ali, ele já trava da beriberi e pronto. Não pode ter essa acrofobia, né? Por isso que nós dizemos aqui não ter medo de altura. Equilíbrio emocional. Por que é importante para o mecânico ele ter equilíbrio emocional? Como nós podemos ver nessa imagem aqui, o mecânico está aqui, ó, a porta da aeronave está aberta, ele está aqui agachado, fazendo a conferência, né, do equipamento aqui desse militar que vai descer, vai ser infiltrado, vai descer aqui no fast rope. Então o mecânico ele tem que estar atento, né, para fazer a conferência ali, ver se o equipamento do militar está no padrão, para ele poder descer em segurança, certo? E ele está tranquilo, podem ver aqui, ó, equilíbrio emocional, ele está aqui à porta da aeronave fazendo a conferência, o cheque do material e está ali tranquilo. Então é muito importante para o mecânico, devido aí às atividades que ele vai executar, é muito importante que ele tenha equilíbrio emocional. Saber nadar. Por que é importante o mecânico saber nadar? O mecânico, a gente tem aqui, ó, nessa imagem, a aeronave sobrevoando um espelho d'água. O mecânico ele não é esse militar que está saltando aqui, certo? Esse militar aqui é um militar que está sendo infiltrado. O mecânico é esse militar que está aqui, ó, à porta da aeronave, realizando a infiltração desses militares. Porém, por que é importante o militar saber nadar? Porque se a aeronave tiver alguma pane aí e vier cair dentro da água, é importante que o mecânico ele saiba sobreviver, ele saiba flutuar, ele vai fazer o escape ali da aeronave e vai flutuar, vai saber nadar para sobreviver. Claro, toda e qualquer missão que a aeronave vai sobrevoar o espelho d'água, a gente leva equipamento, vai levar LPU, colete, vai levar o RID, que é um cilindro de oxigênio, porém é importante saber nadar. Fiquem tranquilos também, aqueles que desejam vir para a aviação, fiquem tranquilos que durante o nosso ano de instrução, além das instruções de natação referentes aí ao TFM, né, a natação do TFM, a gente tem também instruções relativas à parte de sobrevivência. Então a gente tem instrução de flutuação. Além disso, temos também instrução, né, de escape de aeronave submersa. Então tudo isso é treinado ao longo do ano para que o camarada não fique no sanhaço. Mecânico de voo versus manutenção. Então, quando nós dizemos, né, é aviação manutenção, mas ele vai se formar mecânico de voo. Então, muita gente fica meio perdido ali sem entender o que é isso, o que o mecânico de voo faz, por que chama aviação manutenção, ele vai fazer manutenção, ele vai voar, ele vai fazer o quê? Então, o mecânico de voo, ele tem uma característica muito peculiar. O mecânico de voo, ele é um militar extremamente operacional e, ao mesmo tempo, ele é extremamente técnico. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender agora. Então, o mecânico de voo, ele é aqui, ó, como a gente pode ver nessa imagem, ele é esse militar que está aqui à porta da aeronave, né? Estão vendo aqui a aeronave de porta aberta, tem esse militar aqui. Então, todo e qualquer voo, a gente vai ter, além do piloto aqui pilotando a aeronave, a gente vai ter aqui um mecânico de voo, certo? E o que esse mecânico de voo vai fazer? Então, o mecânico de voo, ele é responsável por realizar ali as inspeções básicas, né? Seja ali recompletamento de fluido, vai fazer a inspeção de pré-voo, intervoo, pós-voo, ele que vai auxiliar, por exemplo, aqui numa carga externa, ele vai auxiliar tanto o piloto quanto a equipe TASA
no momento ali da aproximação da aeronave, né, na hora do enganchamento dessa carga, ele vai ser quase que os olhos do piloto ali no momento que a aeronave estiver aproximando para enganchar essa carga. Assim também num voo com óculos de visão noturna, né, um voo noturno, a gente tem aqui o mecânico à porta da aeronave, ele é muito importante também nesse voo com óculos de visão noturna, auxiliando aí o piloto no balizamento da aeronave. E também aqui, como podemos ver, né, realizando uma infiltração através do rapel. Então o mecânico não está descendo de rapel aqui, o mecânico está aqui, ó, na porta da aeronave, certo? Então o mecânico está infiltrando a tropa ali através do rapel. Além disso, temos aqui também, ó, esse militar que está aqui à porta da aeronave operando essa metralhadora lateral é o mecânico de voo, certo? Então, é o mecânico de voo que é responsável por realizar aí esse tiro lateral da aeronave. Temos aqui outra técnica de infiltração, Hello Cache, né? Tá aqui o mecânico de voo na porta da aeronave, infiltrando a tropa através do Hello Cache. Temos aqui também o Fast Rope, né? Outra técnica de infiltração muito empregada também. Tá o mecânico de voo aqui na porta da aeronave, lançando a tropa através do Fast Rope. E temos aqui também, ó, embarque e desembarque. Tá o mecânico aqui treinando com a tropa o embarque e desembarque. Então é ele que é o responsável aí por realizar o embarque e desembarque da tropa, realizar o briefing de segurança, treinamento para que a tropa possa embarcar e desembarcar em segurança. Então, como vocês puderam ver nessas diversas imagens, o mecânico de voo ele é extremamente operacional. Ele vai estar participando ali de diversas operações, diversas missões ali de infiltração de tropa, seja ali infiltração de tropa aeromóvel, infiltração de tropas especiais, né, forças especiais. Então, o mecânico ele é um militar extremamente operacional e, ao mesmo tempo, ele é extremamente técnico. Por que ele é extremamente técnico? Porque ele vai participar aí ele vai realizar ali a manutenção da aeronave. Então, como a gente pode ver nessa imagem, temos aí uma equipe realizando a manutenção da aeronave. Temos ali a documentação técnica, toda em cima da bancada, como eu já disse para vocês, né? E o pessoal aqui realizando a manutenção da aeronave. Então, ele vai, inclusive, posteriormente, realizar a sua especialização e fazer aí a manutenção de segundo e terceiro nível, que é a manutenção mais profunda na aeronave, certo? Plano de carreira do mecânico. Então, qual que é o plano de carreira? Então, o militar ele vai se formar no CFGS e ele vai se formar, assim que ele se formar, ele vai ser um mecânico de voo aluno, certo? Todo mundo já vai sair mecânico de voo aluno do FENEC AVEX, mas tem alguns que vão sair habilitados aí também. Alguns serão habilitados no K2 e alguns serão habilitados no Jaguar, dependendo da AOM que o militar escolher, certo? Então, após ele cumprir ali algumas fichas, ele vai virar mecânico de voo básico. A partir desse momento que ele vira mecânico de voo básico, ele vai poder realizar voos básicos. Ele vai, com o tempo, realizando sua elevação operacional, até virar mecânico de voo operacional. A partir desse momento que ele vira mecânico de voo operacional, ele já está habilitado a participar de operações. Então, como a gente pode ver nessa imagem, temos aqui um mecânico de voo operacional realizando ali um rapel, né, infiltrando o militar através do rapel. E, por último, ele vai virar um mecânico de voo instrutor. Então, como a gente pode ver nessa imagem, temos aqui um mecânico de voo instrutor formando um novo mecânico. Então, a gente tem um outro mecânico aqui realizando um tiro com a metralhadora lateral da aeronave, né? E um mecânico de voo instrutor dando instrução para esse mecânico. Isso tudo na parte de voo. E na parte de manutenção? Então, na parte de manutenção, depois de algum tempo, o mecânico ele vai realizar a sua especialização e
vai estar apto aí a realizar manutenções de segundo e terceiro nível, que são manutenções mais complexas, que são manutenções mais profundas na aeronave. E posteriormente ele realiza o curso de inspetor e vai poder, né, virar um inspetor. Então, como podemos ver nessa imagem, temos aqui um inspetor inspetorando o serviço aqui do mecânico. Falei sobre especialização, tá? Mas o que é essa especialização? Quais são as especializações aí que o mecânico vai poder fazer? Então, ele vai poder se especializar em MAI, né, em motores célula. Então, temos aqui um exemplo na foto, 2 mecânicos de MAI fazendo a manutenção aqui no motor. Ele pode também se especializar em aviônica, né, é o MVN. Então, o mecânico de aviônica, ele é responsável ali por realizar a manutenção em toda a parte de radiocom, né, radiocomunicação, radionavegação, parte elétrica, parte de eletrônicos ali da aeronave, toda é com o mecânico de aviônica. E temos também o mecânico de armamento aéreo, né? Então, como podemos ver nessa foto aí, o militar ele pode se especializar também sendo mecânico de armamento aéreo, responsável aí por realizar a manutenção, a configuração da aeronave, de todo o armamento aéreo, seja ali ponto .50, o lança-míssil, enfim. CFGS Aviação. Vamos falar um pouco agora para vocês sobre o nosso CFGS de aviação e a estrutura que a gente tem aqui. End, they better know we gonna fight for it. If this is the end, let it begin, yeah. Stories unfold, let it be known, we gon' show up for it. We gon' be standing right here. Então, aqui temos algumas fotos de algumas atividades executadas, né, aqui no CFGS. Então, essa aqui é a nossa sala de instrução, né, onde são ministradas aí diversas instruções teóricas. Temos aqui os alunos, né, realizando uma exfiltração aeromóvel, né, então uma atividade de campo, no terreno, em que os alunos estão sendo exfiltrados, né, através de uma aeronave. Estão realizando aqui o embarque na aeronave para fazer uma exfiltração. Isso aqui é um treinamento na torre, né, um treinamento de rapel, para que seja feita uma infiltração aeromóvel, né? Então, primeiro a gente treina nessa torre, fazendo ali o rapel na torre, para que depois a gente possa executar aí esse rapel da aeronave. Então,
a exemplo do que é feito aqui nessa exfiltração, a gente também faz no terreno infiltração aeromóvel. Além disso, temos atividades aí de campo, né, com patrulha, orientação, inclusive aí com o emprego do óculos de visão noturna e atividades aí de TFM, né? Além disso tudo, temos a parte de aviação. Então vocês vão ter contato com a aeronave, vão aprender a fazer as inspeções, fazer ali um pré-voo, fazer um intervoo, um pós-voo, vão realizar o voo com a aeronave, né, propriamente dito, ali no final do ano, vão aprender a utilizar a documentação técnica para realizar a manutenção da aeronave, né? Tá aí o pessoal, os alunos aqui, ó, mexendo na aeronave, fazendo inspeção, como fazer um briefing com a tripulação, fazer um briefing com a tropa, né, na hora de embarcar a tropa, aquele briefing de segurança. Disciplinas, quais são as disciplinas que nós temos aqui no CFGS de aviação? Coloquei aqui para vocês. Então, fundamentos gerais das aeronaves, física aplicada à aviação. Nessa parte aqui de física aplicada à aviação, a gente vê teoria de voo do helicóptero, aerodinâmica. Então vocês vão aprender como que a máquina voa, o que acontece, qual que é a física, qual que é a explicação, por que o helicóptero consegue voar. Vocês vão entender, vão aprender. Fundamentos da documentação técnica. Então nessa parte aí de documentação, fundamentos da documentação técnica, a gente tem desenho técnico, né, que o militar ele vai aprender ali a interpretar aqueles desenhos. Quando ele abrir o manual, vai ver o desenho, poder entender como que aquela peça está desenhada ali. Vão ter ainda na parte de fundamentos da documentação técnica, inglês técnico, conforme eu já disse para vocês, né? Então vocês vão aprender a ler aquela documentação que está em inglês, e a parte de documentação técnica propriamente dita. Além disso, temos ali segurança de voo, sistemas da aeronave H-Alfa Uno, né, o THM do nosso Fenec Avex, motor Arriel-1, que é o motor do Fenec Avex, técnicas especiais de aviação em combate. Então, dentro aqui de técnicas especiais de aviação em combate, a gente vai ver a parte ali de primeiros socorros, parte de procedimentos de emergência, a parte de escape de aeronave submersa, a parte de flutuação. Tudo isso aí está dentro dessa matéria de técnicas especiais de aviação em combate. Além disso, veremos aí também a parte de operações com helicópteros. Vamos fazer diversos voos no simulador. Procedimentos de manutenção de aeronaves. Técnicas correntes utilizadas aí na manutenção das aeronaves. E gestão e logística de aviação. Estrutura do curso. Então, coloquei algumas fotos aqui do que nós temos de estrutura do curso. Então, temos uma sala de informática, né, que é empregada em algumas instruções. Um exemplo que eu posso citar aqui, nas instruções de sistemas de aviação, que é todo digitalizado. Então, a gente vai usar aí essa sala de informática. Temos uma sala de estruturas, né, do CAVEX. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui um motor seccionado, onde o aluno pode enxergar tudo que acontece por dentro do motor para poder entender tudo como que acontece. Temos aqui uma CTP, uma caixa de transmissão principal. Temos aqui um conjunto completo, né, uma CTP, um mastro, uma cabeça. Então, essa estrutura, fazem com que essa sala seja uma sala única na América Latina, com essa infraestrutura aqui que auxilie no aprendizado do aluno, certo? Então, o aluno ele conta com esses equipamentos que facilitam e muito no processo do ensino-aprendizagem dele. Além disso, temos também essas aeronaves maquetes, né, onde o aluno vai poder ali, durante as instruções, vai poder montar, desmontar, mexer, montar, desmontar de novo. São aeronaves destinadas para isso, para o processo ensino-aprendizagem. Então vocês vão poder ter contato também com essas aeronaves maquetes. Temos também o simulador de voo, né, que vocês vão ter instrução no simulador de voo, vão realizar voos no simulador, né, com óculos de realidade virtual.
E a gente tem um ganho muito grande com o emprego do simulador de voo. Vocês vão ver que vocês, após realizarem diversos voos aí no simulador, quando vocês forem realizar o voo no final do ano, vocês vão ver que já vai estar muito mais fácil devido à prática aí no simulador de voo. E a aeronave, né? Então, além do simulador, o aluno ele também vai realizar ali o voo com a aeronave. E além do voo, né, existem diversas outras instruções que a gente vai até a aeronave para que o aluno veja ali na prática como que ele vai realizar alguma manutenção, como que ele vai trocar algum equipamento, enfim. A gente emprega aí as aeronaves em diversos momentos do nosso curso. Temos também aí as piscinas, né, que são utilizadas nas instruções de natação TFM, né, essas duas piscinas, e temos também o tanque tático, que é utilizado aí na instrução de flutuação. Temos uma academia que é destinada aí aos alunos, né, onde os alunos podem aí no seu horário livre à noite aí realizar o complemento, né, do seu TFM, seu treinamento aí. E temos aí também os nossos alojamentos, onde aqui tem a cama. Isso aqui é a vida do aluno, né? Aqui está a cama dele, aqui está o birozinho dele, onde ele pode estudar, uma cadeira, uma mesinha que ele pode estudar, né? E o armário dele, esses dois armários aqui só para ele, certo? Think about the woman, the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do. When you're riding 16 hours, there's nothing much to do, and you don't feel much like riding. Wish the trip was through. Here I am on the road again. There I am upon the stairs. There I go, then start again. There I go. Peculiaridades da aviação do Exército. Adicional de compensação orgânica. Então, nós, militares da aviação do Exército, ganhamos 20% de adicional de compensação orgânica. Então, 20% do soldo você vai ganhar a mais como adicional de compensação orgânica devido à atividade, né, a atividade de voo. Excelentes locais para servir. Então, como eu já disse para vocês, a gente tem ali Taubaté, que está muito bem localizado, né? Está no eixo aí Rio-São Paulo. A região é muito bem desenvolvida, muito bem localizada. Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, outra cidade excelente também para se morar. Manaus também, que é uma cidade excelente, o militar que estiver servindo lá, além dos 20% da compensação orgânica da aviação, ele vai ganhar mais 20% da selva, né, da categoria alfa. E temos aí Belém também, né, que é a nossa mais recente, né, a unidade mais recente que foi criada, aí, o destacamento de aviação do Exército lá na cidade de Belém.
Possibilidade de cursos no exterior. Então, devido à atividade da aviação, né, como eu já falei para vocês, por exemplo, a maior parte das nossas aeronaves são francesas, então a gente tem diversos cursos que são realizados, né, são ofertados lá na França. Então, tem diversos militares aí que já foram lá na França fazer curso de manutenção de paz, curso de manutenção de conjunto dinâmico, curso do piloto automático, enfim, existem diversos cursos que o militar vai ter a possibilidade de fazer lá no exterior. Mas é claro que para isso o militar ele tem que se habilitar em idioma, certo? O militar se habilitando, ele está apto a ir realizar esses diversos cursos no exterior. Missões de aviação exterior. Então, além das missões normais, né, no exterior, a gente tem algumas missões que são específicas para o pessoal de aviação. Né? Um exemplo que a gente pode citar aí é a missão lá na fábrica, né, lá na França. Então, ela é específica para quem é de aviação. Permanência na guarnição. Então, para os militares que gostam de permanecer na guarnição, seja ali, às vezes o camarada vai casar e a esposa dele tem algum emprego fixo, um consultório, sei lá, e ele quer permanecer na guarnição, não quer ir embora. A aviação, ela tem essa possibilidade, né? Às vezes o camarada, eu quero construir a minha casa do zero. Então o militar ele vai poder permanecer na guarnição por muito tempo, né? Sem ter a necessidade ali de ser movimentado. Mas claro, se o militar quiser ser movimentado, ele também vai ser movimentado para as outras unidades aí de aviação. Porém, se ele quiser permanecer, existe essa possibilidade. É muito fácil, muito tranquilo o militar permanecer na mesma guarnição aí por muito tempo. Um dos maiores polos de tecnologia do Exército. Então, a nossa aviação ela é de ponta, certo? Ela é realmente um dos maiores polos de tecnologia. A gente pode ver aí o nosso simulador, né? Ele é referência. Então, a gente tem, inclusive, diversos militares de forças, né? Da aeronáutica, da marinha ou da polícia que vem aqui realizar voo no nosso simulador. Então, é um dos maiores polos de tecnologia do Exército. E profissão para trabalhar na reserva. Então, temos aí diversos exemplos de militares que depois que se aposentaram, né, depois que foram para a reserva, foram contratados por empresas para trabalhar aí na área de manutenção de aeronave. Senhor! Senhor! Vós que tudo criaste! E a quem todos devemos a vida! E a quem todos devemos a vida! Nós os louvamos, ó Deus! Nós os louvamos, ó Deus! Pelo dom sublime dos pássaros! Pelo dom sublime dos pássaros! E vos rogamos, Senhor! E vos rogamos, Senhor! Dai-nos no campo de batalha! Dai-nos no campo de batalha! O voo firme e seguro da águia! O voo firme e seguro da águia! Concedei-nos ante o inimigo! Concedei-nos ante o inimigo! A coragem de Ricardo Filho! A coragem de Ricardo Filho! Diante as nossas vaidades! Diante as nossas vaidades! A prudência de Dedo! A prudência de Dedo! Mantente acesa em nossos corações! Mantente acesa em nossos corações! A chama do ideal de Ica! A chama do ideal de Ica! Dá-nos por fim, ó Deus! Dá-nos por fim, ó Deus! Ante as nossas fraquezas! Ante as nossas fraquezas! A vossa força! A vossa força! Aviação! Brasil! Bom, senhores, é isso. Me coloco à disposição para a retirada de dúvidas e espero que tenham se interessado. Aviação!